Agora, continuando aqui, eu vou falar sobre a fórmula, tá? Existe uma fórmula que ela vai aparecer para você, então eu vou explicar. O importante é você entender. Ó, logo embaixo ele fala generalizando, aí ele vai escrever a fórmula. Aí ele fala assim, ó, o número de permutações de n elementos, que são os n elementos? N elementos é o número total, é o 6 aqui, ó, tá? Então ele chama de n. E aí ele fala assim, dos quais alfa, né? Ó, alfa é de um tipo, então, por exemplo, alfa é o A, né? E depois beta é do tipo que é o T, e aqui a gente não tem mais, né? Mas se a gente tiver mais outra palavra que se repete, mais outra letra que se repete, a gente pode chamar essa outra letra de gama, tá certo? E aí ele vai fazer a seguinte colocação para você. Aonde? Se eu somar o alfa com o beta com o gama, quer dizer, se eu somar todas esses aqui que são iguais, né? Somando todos eles, tem que dar o quê? O número total de letras que tem a palavra. Então, quer dizer, se o alfa, aqui no caso, alfa é A, então eu tenho 3, alfa é 3. O beta é o T, então eu tenho 2. E o gama, que no caso não precisa escrever, mas é um só, é o B, então eu tenho 6 elementos. É o meu N, é o elemento. E olha como é que vai ficar a fórmula que ele escreve para você, né? Como, sei lá, decorar a fórmula, mas não precisa decorar. Desde que você entendeu, não precisa se preocupar com essa fórmula. Ele vai escrever aqui, ó, permutação de alfa, aí ele coloca vírgula beta, vírgula gama, tá? De n elementos, não é isso? É igual a que? N fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial. Ó, aí essa aqui é a fórmula que ele passa, que tá lá no livro para você, tá? Explicadinho para você o que é cada uma dessas aí, tá bom?